Então, deputado Domingos Salvo, pela liderança, e logo após retornaremos aqui com os nobres pares. Senhor presidente, prezado amigo deputado Carlos Gaguin, prezados colegas parlamentares. Senhor presidente, eu quero trazer ao conhecimento desse plenário de todo o Brasil a gravidade das situações, da situação financeira do nosso país, que não é novidade para ninguém, mas o que é novidade, e que é uma novidade importante, é que nós, trabalhando na comissão mista de orçamento dessa casa, representando o meu partido, o PSDB, estivemos debatendo nas últimas semanas para mostrar ao governo que ele não poderia continuar no caminho da omissão, do erro, e o governo tentava fazer isso. Quando encaminha para esta casa o PL 5 para mudar a LDO de 2015, já próximo de terminarmos o ano de 2015, mudar a lei de diretriz orçamentária, a lei que dá o direcionamento que você vota no primeiro semestre do ano anterior. Por que mudar? Porque a lei de diretriz orçamentária que está em vigência, ou seja, a lei que deve orientar as ações do governo, esta lei estabelece que o governo federal teria que fechar o ano com uma meta fiscal, ou seja, cumprir a lei é fechar o ano com a meta fiscal de um superávit de 57 bilhões de reais. Foi o próprio governo que mandou a lei e que esse Congresso aprovou. Esse era o propósito do ministro Levi quando ele assumiu e anunciou isso para o Brasil inteiro. Pois bem, o governo continuou fazendo pedaladas em 2015. O governo agravou a situação financeira do país e manda agora um projeto para dizer, olha, esqueçam aquela meta, nós vamos fechar o ano de 2015 com déficit. Ele manda em julho deste ano o PL 5 dizendo, primeiro, que a meta de 57 bilhões de superávit iria cair, mas continuaria uma meta de superávit de 8 bilhões e 700. E isso ficou lá na comissão, porque o relator, deputado Hugo Leal, não se sentiu seguro para emitir o parecer, já que o próprio governo dizia, olha, mandei esse PL, mas infelizmente não vai ser isso, vai ter déficit. Agora, o relator Hugo apresentou o seu relatório dizendo, vamos ter um déficit de 51 bilhões, mas acrescenta um artigo aí, eu falo que o governo queria se manter na obscuridade, um artigo dizendo, deduz-se da meta, ou seja, acrescenta-se mais um déficit daquilo que são as pedaladas, ou seja, as dívidas do governo com os bancos públicos e com a conta do Fundo de Garantia, porque o governo está enfiando a mão também na conta do Fundo de Garantia e devendo a conta do Fundo de Garantia. Mas quanto é isso, deputado Hugo Leal? Aí ele nos mostrou um documento que o Ministério indicava que era para deduzir da meta, mas não falava quanto. Olha, nós não podemos dar um cheque em branco, né, para um governo que está mostrando-se irresponsável. Insistimos, o deputado Hugo Leal apresentou um novo relatório dizendo, então vamos dizer que será até 55 bilhões a dívida do governo com os bancos públicos. Portanto, seria 51 bilhões de déficit, mais 55 bilhões de dívida, que também é déficit, 110, 111 bilhões. Mas não precisava, não informava quanto era a dívida com o BNDES, com a Caixa, quanto foram mesmo as pedaladas de 2014. Pedalada é uma expressão que, embora pejorativa, eu acho ela leve, porque na verdade é cheque sem fundo, é apropriação indébita do Fundo de Garantia, é crime de responsabilidade fiscal o que cometeu o governo Dilma Rousseff. Tanto é que o Tribunal de Contas, por unanimidade, e é uma corte absolutamente suprapartidária, sem viés político, de técnicos, ministros do Tribunal de Contas, vários deles inclusive encaminhados ali, colocados pelo próprio governo do PT, por unanimidade, votaram pela rejeição, porque ficou evidente o crime de responsabilidade cometido. Pois bem, o deputado Hugo Leal fez um apelo ao Ministério da Fazenda
a presidente da comissão, Rose de Freitas, diante da minha insistência como coordenador da oposição de que queria os números, convidou o ministro Levi essa semana, e aí vale um registro ao ministro Levi. Ele veio prontamente, chamado na terça-feira à tarde, em pouco mais de uma hora ele estava aqui no Congresso atendendo a este convite, para que ele explicasse com clareza o que seriam esses cerca de 55 bilhões de dívidas com os bancos públicos, já que a Constituição diz que é proibido contrair esses empréstimos com os bancos públicos e não havia autorização orçamentária ou autorização do Parlamento. O ministro aqui veio e deu explicações, mas não precisou, não informou os números. E no final da reunião eu insisti com o ministro que não haveria como votar o PL sem os números. O ministro se comprometeu de enviar os números na terça-feira. E ontem, à tardinha, na quarta-feira, chega aqui o ofício que está em minhas mãos. O ofício do secretário do Tesouro Nacional, o senhor Marcelo Barbosa, e um ofício do senhor ministro da Fazenda, Joaquim Vieira Ferreira Levi. Esses dois ofícios, senhor presidente, trazem um anexo que, para mim, significa uma confissão de dívida e uma confissão de culpa do crime de responsabilidade fiscal. Aqui estão textualmente informados os valores devidos pelo Tesouro Nacional a instituições financeiras federais. Portanto, o crime cometido de se apropriar dos recursos das instituições financeiras federais sem autorização. Quando é apropriar de recurso do BNDES, do Banco do Brasil, do Fundo de Garantia, não é dinheiro do orçamento da União, que o governo Dilma gastou e fez esse rombo, não. Não é dinheiro do Tesouro Nacional, não. É dinheiro do contribuinte, do correntista do Banco do Brasil, é dinheiro do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa Econômica, apropriado pelo governo, usado pelo governo, sem autorização legislativa, sem autorização orçamentária. Isto é crime de responsabilidade fiscal. Mas não há crime sem vítima. Quem é a vítima? A vítima é o povo brasileiro. O povo brasileiro é a vítima desse governo, que desviou, que usou indevidamente, que usurpou, sem autorização legislativa, 57 bilhões de reais e 13 milhões. 57 bilhões. Está aqui assinado pelo ministro da Fazenda. Com um agravante seríssimo. Destes 57 bilhões, um total de 17 bilhões 261 milhões foi este ano de 2015. Portanto, o governo persistiu no erro, mais do que erro, no crime de responsabilidade fiscal. A tal pedalada não foi só em 2014. E não me venham com aquela conversa de que isso era uma rotina. Não, jamais foi. Muito menos com a produção de decretos para suplementar o orçamento, para possibilitar os empenhos que deu origem ao uso desse dinheiro indevidamente. A presidência da República, a presidente Dilma Rousseff, assinou decretos inconstitucionais e ilegais, decretos que não têm o poder de passar por cima do Congresso, porque teria que ser projeto de lei, submetido à Comissão de Orçamento e ao plenário do Congresso, projeto de lei de suplementação orçamentária, tanto que o ministro Joaquim Levi aqui envia, dizendo que para pagar o BNDES, para pagar a Caixa, para pagar o Fundo de Garantia, ele precisa da autorização legislativa. Cometeu o crime e agora precisa da autorização legislativa. Portanto, é gravíssimo. Isso significa que não há que falar em aprovar as contas que foram rejeitadas por unanimidade lá no Tribunal de Contas, aqui nesta casa. Não há que falar que não houve crime de responsabilidade, que as coisas estão dentro da normalidade. Pelo contrário, são gravíssimas, né, a responsabilidade criminal sobre isso. E o povo brasileiro é que está sofrendo. Soma-se a esses 57 bilhões, os mais de 60 bilhões que já chega o déficit. Portanto, concluo, deputado Gaguinho, presidente dessa sessão, cerca de quase 117 bilhões já confirmados,
o déficit deste ano, o rombo deste governo, e quem paga a conta? O povo brasileiro, com desemprego, com inflação, com juro alto. Por isso que é, sem dúvida, motivos de sobra para impeachment, fora Dilma.